Thaís Cavalcante. Eu acho que eu sou um relicário. Eu sou um relicário de dons herdado dos meus pais e dos pais do pai deles e daí em diante, dessa linha tangente de futuro e presente. E tendo muita consciência desse relicário, eu posso ser o que eu quiser. Por isso eu sou arquiteta, eu sou comunicadora, eu sou poeta, eu sou cantora, eu sou atriz e, por fim, eu sou celebrante de casamentos. Nossa, adorei esse currículo, viu? Uma coisa- Como é que você chegou a esse caminho da locução? A locução, ela apareceu na minha vida de forma natural, na verdade, né? Veio disso mesmo, da minha família, do meu pai, que já gostava de trabalhar com a voz, cantava e ele brincava de rádio. Eu cresci brincando de rádio junto com os meus irmãos, né? Especialmente com meu irmão e com meu pai. Mas eu não tinha noção de que eu sabia fazer locução até então. E aí, meu pai abriu uma loja de móveis. Ele tinha aqueles panfletinhos, né? Aí um dia eu falei assim, eu acho que eu vou fazer locução. Peguei o panfletinho dele e fui fazer a locução, né? Dos móveis mesmo. E aí ele adorou. Aí ele me colocou dentro do carro dele, que tinha som, e falou, bora fazer na rua. E aí saiu eu, e eu tinha 13 anos. Então Exploração de menores. Isso. E eu morrendo de vergonha, né? Dos menininhos. Aí eu abaixava assim, ficava baixadinha fazendo a locução. E aí foi quando começou. Aí depois disso, eu fiz em outras lojas. Fui me especializar, porque eu precisava do DRT. Sim. Né, para poder ter certeza que era isso que eu queria fazer. Mas eu comecei ali nessa brincadeira de infância. Então foi quando eu descobri que eu tinha voz para conversar. E para poder persuadir as pessoas, que é o principal. A gente fala muito assim do diálogo dentro do relacionamento, já foi pauta aqui do nosso Fala Pandora. Mas a comunicação ela é importante para tudo, né? Para tudo. E assim, a gente consegue mesmo mudar qualquer coisa sabendo se posicionar com a voz. E assim, muito da voz. A gente tem a nossa postura, que é importante, mas você saber usar a sua voz, eu acho que faz toda a diferença. Por exemplo, eu nunca sento bonitinha, nunca tô certinha. Eu sempre sento assim, sabe? Em cima. Mas a minha voz, eu consigo passar ela da forma com que eu quero. Às vezes a postura não condiz com isso. Mas é igual quando a gente vai conversar com uma criança. Você tenta conversar com ela da forma com que ela entenda. A gente não vai conversar de forma super culta com alguém que você sabe que não consegue acompanhar aquilo, né? Sim. Então, o que a gente tem que saber? Como se posicionar conversando. Você já pensou em ser dubladora? Então, eu queria muito trabalhar profissionalmente com dublagem. Eu faço dublagem, Sim. mas não profissionalmente. Aqui em Brasília, o nicho é meio pequeno, sabe? Aqui a gente tem um pouquinho de restrição. Nossa, eu lembro que eu fiz uma vez, mas era tipo assim, trabalho de faculdade pra uma galera, uns amigos meus. Aí eles fizeram, né, tipo, uma animaçãozinha, um curta, né? E aí eles me chamaram e falaram, Lorena, essa vozinha aí, a gente precisa de você. Aí eu fiz, mas assim, coisa tipo assim, na casa do meu amigo, nada muito profissional, sabe? Mas aí depois que eu fiz, eu fiquei, cara, ia ser muito legal você fazer essas Mas paradas. tem inclusive curso de dublagem aqui. Em Brasília, tem curso e tudo. Para ser profissional. Para ser profissional. A questão é o mercado de trabalho para dublador aqui. A gente tem que sair daqui para poder fazer esse trabalho. Aqui é bem pouquinho, né? Agora, São Paulo e Rio, bastante. Sim. Então, o que eu faço? Eu fico de olho nas oportunidades nos outros estados. Então, quando tem alguma coisa, eu mando o material para lá. E vou gravar lá, e vou resolver lá, não fica aqui. Porque... E precisa ser ator, atriz para fazer dublagem, não pra é? dublagem precisa, DRT verdade. de ator também. Tem isso. A dublagem, ela não é só o lado da voz, né? É o lado da interpretação. Sim, A emoção. Exatamente, A é isso, a emoção, diferença então da tem que ser dublagem. realmente ator por isso, porque a gente precisa interpretar o que a gente está dizendo. Acho que se fosse só a voz, seria até um pouco mais fácil. Aqui no Brasil, grava primeiro, vamos dizer assim, o desenho. Tem o desenho completo e a gente tem que adaptar a voz no desenho. Já nos Estados Unidos é o contrário. Primeiro grava a voz, o ator vai lá e grava, e eles fazem o desenho em cima da narração. É mais Olha, fácil, eu não sabia né? disso, não. Eu acredito que seja. Você também vai desenvolvendo isso, né? Porque você também tem que aprimorar, como qualquer coisa na vida, não é não? Por exemplo, você vai fazer uma locução, mas você tem que ter impostação de voz. Às vezes é necessário você também desenvolver isso, não é? Com Uma certeza. fonoaudiologia, não é? Isso aí que eu queria entender melhor, assim, como é que é esse caminho? Eu acho assim que a locução, ela sofreu uma modificação. Teve uma época que era necessário que tivesse uma voz bastante impostada,
né? As pessoas esperavam isso, uma voz mais grave, Grave, né? Você fala voz de locutor, Voz de né? locutor. Voz sedutora, Sedutora né? e Aquela tal. coisa assim. E aos pouquinhos isso mudou e hoje a gente encontra pessoas conversando normalmente e são procuradas para fazer locução, né? Uma voz mais natural. Ah, legal. Então, mas o que acontece aí? Depende o que você quer passar, né? Se você quer passar, por exemplo, vamos dizer assim, um pouco mais de autoridade, eu ainda acho que essa voz um pouco mais séria é melhor. Agora, se a gente quer fazer uma coisa mais descontraída, uma voz um pouco mais solta, né? Então, eu acho super legal as oportunidades que a gente tem de usar a voz e as formas que a gente tem de usar. Mas, com certeza, o auxílio de um profissional, tem muita gente que, por exemplo, tem problema de gagueira, então precisa e consegue fazer, você vê, vários cantam, né? Sim. Uhum. Sim, verdade. Então, assim, tudo eu acho que é estudo, treino, essa questão. Eu já passei um monte de vergonha também na vida fazendo locução. Teve uma época que eu comecei a fazer locução em porta de loja, e eu tinha acho que 17, 18 anos, e eu tava sempre fazendo em uma. Era loja de móveis. Sempre em uma. Aí me contrataram pra outra. Aí eu fui fazer a locução na outra. E fui e falei o nome da Anterior. eu quase quis morrer. Aí o gerente foi lá. Aí, tá bom, obrigada, viu? De nada, meu querido. Nunca mais. Desculpa qualquer coisa aí, se eu fiz propaganda pra concorrência aqui. Mas a gente passa umas coisas assim também. Você falou que para ser dublador tem um curso de formação, você precisa ter o DRT. E no caso, para locução, tem Funciona. a forma. Para você ser um locutor, o que precisa fazer? Uhum. Se você não quiser regulamentar a profissão, tudo bem. Se você trabalha com a sua voz, você tem o seu home studio, ou você vai gravar em um estúdio, vinheta. Vinheta é aquela quando é a voz misturada com uma música de fundo. Uhum. E spot, que é quando é a voz musical, junto com os instrumentos. Off, é quando é a minha voz seca, assim, que é só a voz sem nada. Você pode trabalhar tranquilamente como locutor dessa forma. Só que para você trabalhar em rádio, por exemplo, aí você precisa ter o DRT. Eu não sei ainda se existem muitos cursos de rádio, porque eu realmente sei que alguns pararam de acontecer. Eu não sei por qual motivo, mas, por exemplo, acho que o Senai ainda deve dar esse curso. Porque ele é só profissionalizante, né? O de locutor mesmo. Sim. E aí é locutor, apresentador e animador. E aí você tira o DRT e pode trabalhar em rádio e TV. Como é que tira o DRT? Como é que faz isso? É aula mais ou menos de uns 3 meses. Tem um material didático que lá você fica treinando os tipos de locução. Então tem ali o texto. E a gente, no meio da rádio, tem nomes para cada estilo, né? Quando é alguma coisa mais animada, por exemplo assim, muito bem, começando mais um programa aqui, estamos super animados. Esse assim, no gás, a gente chama de jovem. Então, quando vocês escutam por aí essa locução mais animada, a gente chama estilo jovem. Já da Antena 1, que é aquela assim, boa noite, começando mais um programa, que é a voz mais grave, a gente chama de adulto. A jornalística, ela também tem uma forma diferente de locução, ela é mais pausada, né? Então, a gente tem diversas formas de locução. E tem as caricatas, né? Tipo assim, vozinha de bebê, alguma coisinha. E aí essas coisas vão acontecendo. Então é muito legal. Como que é o mercado aqui em Brasília para locução? Pra locução, essa locução de infoproduto, Uhum. funciona bem. Mas para entrar dentro de uma rádio, aí é complicado. Né? Para você trabalhar dentro de uma rádio mesmo. Quando eu fui trabalhar na Marinha, eu entrei como redatora. Não era para estar na parte de rádio, não era para estar na locução. Teve um dia que o tenente, e ele era locutor profissional, né? Mas ele não pôde fazer o jornal, tava na hora e tinha que entrar. Eu falei, deixa eu entrar. Aí eles, não. Aí eu falei, não, deixa, eu consigo. E aí eu fiz. Então eu fiz esse jornal e aí o almirante ouviu, porque a rádio fica passando também nos corredores. E ele pediu pra me chamar. E aí eu fui lá, né, morrendo de medo, porque o almirante é o mais top do top lá. Aí eu cheguei, ele, não, é porque eu queria pedir pra você ficar fazendo locução. A gente gostou muito e a gente queria que você ficasse legal. na parte de locução. Aí eu, tudo bem, gosto mais do que de redação, então ótimo. Não, né? legal. sim. E aí eu fiquei fazendo a locução da rádio dessa forma.